Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui no Questões de Matemática. Dessa vez eu vou discutir com vocês algumas ideias que são importantes para a resolução de exercícios de análise combinatória. E essas ideias são inspiradas em duas questões que caíram, uma na prova de 2014, a outra na prova de 2019. E no final do vídeo eu vou deixar o link para essas duas questões. Vale a pena você dar uma olhada, vale a pena tentar resolver essas duas questões. Análise combinatória é um assunto que cai com frequência no Enem e em todos os vestibulares. Então, vamos discutir aí algumas ideias que são importantes. Eu vou fazer uma versão simplificada dessa questão de 2014 e uma versão simplificada da questão de 2019 para a gente discutir as ideias que a gente usa para resolver essas duas questões que são mais complexas do que eu vou fazer aqui. Mas o importante é a ideia. Então vamos lá. Ó. Suponha que eu tenha dois conjuntos de filmes. Um conjunto com 3 filmes de ação, A1, A2 e A3, e um conjunto com 2 filmes de comédia. E eu peço para você o seguinte, escolhe um filme de ação e um filme de comédia para assistir no final de semana. De quantas maneiras diferentes você pode fazer essa escolha? Aí o aluno vai lá e faz assim, ó. Eu tenho que escolher um filme de ação, eu tenho que escolher um filme de comédia. Para escolher o filme de ação, eu tenho 3 opções. Para escolher o filme de comédia, eu tenho 2 opções. Pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2 igual a 6. Os exercícios que caem na prova, esses números costumam ser maiores e esse resultado não é 6, é um número maior. Aí tem alunos que olham para esse resultado e pensam assim, mas espera aí, quando eu uso o princípio fundamental da contagem, eu considero duplas que são diferentes no conteúdo, na composição da dupla, mas eu também considero duplas que têm o mesmo elemento e eu troco a posição desse elemento. Será que eu estou fazendo isso aqui? Será que eu tenho que dividir esse 6 por permutação de 2 para eliminar essas contagens dobradas? A resposta é não, porque nesse caso, você fixou a ordem. Primeiro eu estou escolhendo um filme de ação que sai desse conjunto. E depois eu estou escolhendo um filme de comédia que sai desse conjunto aqui. Então eu nunca vou contar dobrado, porque eu fixei a ordem de escolha dos filmes quando eu montei a solução do exercício. Ou seja, se eu escolher o filme A2 e C1, eu nunca vou escolher o filme C1 e A2, porque eu defini na montagem do exercício que primeiro eu escolho o filme de ação e não de comédia. Então eu nunca vou fazer essa permutação aqui. Então nesse caso, o 6 é o resultado final realmente. Eu tenho 6 maneiras diferentes de escolher esses filmes e eu não estou contando dobrado. Aí o aluno pergunta, André, quando é que você vai contar dobrado? Aí eu vou olhar aqui do lado. Suponha que em vez de 2 conjuntos de filmes de ação e comédia, eu diga para você o seguinte, ó, eu tenho um conjunto de 5 filmes. Filme 1 até o filme 5. Agora eu não estou dividindo em ação e comédia. E eu faço a mesma pergunta. De quantas maneiras você pode escolher 2 filmes para assistir no final de semana? O aluno vai lá e faz a mesma coisa, né? Eu tenho que escolher 2 filmes, agora não tem esse negócio de ação e comédia. Para o primeiro filme, eu tenho 5 opções, qualquer um dos 5 filmes. E para o segundo filme, eu tenho 4 opções. Uma vez que eu escolhi o primeiro filme, restam 4 filmes para escolher. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4 igual a 20. Aí bate a mesma dúvida. E aqui? Aqui eu estou contando dobrado? Eu estou contando as permutações, a troca de ordem dos mesmos filmes? Sim, aqui você está contando as permutações. Vamos dar uma olhada? Para isso a gente fez um exemplo simples, né? Então vamos fazer aqui do lado todas as escolhas. Ó. Então, para o primeiro filme, eu posso escolher o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. E aí eu vou fazer a escolha do segundo filme. Então, suponha que eu escolhi o primeiro filme. Vão sobrar aqui o filme 2, o filme 3, o filme 4 e o filme 5. Eu posso escolher qualquer um deles. Então, na primeira etapa, eu tenho 5 filmes disponíveis e na segunda etapa eu vou ter 4 filmes disponíveis. Beleza. Agora, para o 2, a mesma coisa. Se eu escolher o filme 2, para a segunda etapa eu vou ter o filme 1, o 3, o 4 e o 5. Se eu escolhi o filme 3, para a segunda etapa, eu vou ter o filme 1, o 2, o 4 ou o 5. 4 opções. Sempre 4 opções. Isso vai acontecer para o 2, para o 4 e para o 5 também. Eu vou parar aqui para a coisa não ficar complicada. Agora, repara. Quando eu escolhi aqui primeiro o filme 1 e depois o filme 3, eu fiz a mesma opção do que na possibilidade aqui onde eu escolhi o filme 3 e depois o filme 1. Porque alugar o filme 1 e o filme 3 para assistir no final de semana, ou alugar o filme 3 e o filme 1, é a mesma coisa, né? Eu estou alugando os mesmos filmes, não faz diferença nenhuma. Então aqui, ó,
nas 20 possibilidades que eu calculei aqui em cima, eu estou contando não só as duplas de filmes, onde os filmes, pelo menos um filme é diferente da outra dupla, como também as duplas que são compostas pelos mesmos filmes, porém com a ordem trocada. Então, eu tenho que dividir por permutação de 2. Na verdade, a quantidade de possibilidades que eu tenho de alugar 2 filmes é 5 vezes 4 divididos por permutação de 2, que é 2. Isso vai dar 10. Eu só tenho 10 formas diferentes de alugar 2 filmes. E qual é a diferença do exemplo anterior? A diferença é que aqui todos os filmes saem do mesmo conjunto. Então eu vou contar as permutações. Agora, a coisa pode complicar, porque eu posso pedir para você para escolher 2 duplas. E aí a coisa muda, porque a gente não vai pensar só na questão interna da dupla, como nessa situação aqui, ó. Se eu estou permutando internamente os filmes na dupla, mas eu tenho que pensar também em 2 duplas. Será que eu vou permutar a ordem das 2 duplas? Será que isso faz diferença ou não? Então vamos pensar um pouquinho nisso, ó. Vou rolar aqui a tela um pouquinho para baixo e aí a gente vai pensar um pouquinho nessa situação. Então imagina que eu tenho então 2 finais de semana. Então eu vou botar aqui, ó, final de semana 1 e o final de semana 2. Então vamos pegar o primeiro exemplo aí. Então o aluno vai lá e faz o seguinte, ó. No final de semana 1 eu tenho que escolher 2 filmes. Então eu tenho 3 opções de filmes de ação, 2 opções de filmes de comédia. Eu tenho um total de 6 opções aqui para o final de semana 1. Para o final de semana 2, eu tenho que escolher de novo um filme de ação, um filme de comédia. Lembrando que aqui é ação, aqui é comédia. Aqui é ação, aqui é comédia. Então, sobraram 2 filmes de ação e só sobrou um filme de comédia. Então eu tenho 2 vezes 1, 2 possibilidades. E qual é o número de possibilidades totais de fazer a escolha, considerando os 2 finais de semana? Vai ser 6 vezes 2, que vai dar 12. Aí bate aquela dúvida, mas esse 12 aqui é o 12 mesmo? Ou eu estou contando permutações, dessa vez de duplas? A gente já viu que internamente na dupla eu não vou contar permutações. Por quê? Porque eu fixei a ordem. Primeiro ação, depois comédia. Primeiro ação, depois comédia. Então não tem permutação internamente na dupla. Mas e a dupla em si? Tem permutação? Tem. E aí a gente fez um exemplo simplesinho para a gente visualizar isso com facilidade. Vamos olhar, ó. Quais são essas 6 primeiras duplas? Ó? Vai ser o seguinte, ó. A1, C1, A1, C2. A2, C1, A2, C2. A3, C1, A3, C2. Essas são as 6, né? E aí eu vou pegar uma qualquer, por exemplo, A1, C1. Sobra o que para o segundo final de semana? A2, C2, A2, C2, A3, C2. Beleza? E aí vai acontecer a mesma coisa com todos os outros. E eu vou pegar aqui embaixo o A3, ó, C2. Ó. Vai sobrar o A1, C1 e o A2, C1. Certo? Para o segundo final de semana. E aí, olha para esse caminho aqui, ó, que está em vermelho. E olha para esse caminho aqui que está em vermelho. Nesse primeiro aqui, eu escolhi A1, C1 e depois eu escolhi A3, C2. E nesse caminho aqui, eu escolhi no primeiro final de semana A3, C2 e depois A1, C1. As duplas são as mesmas, só estão com a ordem trocada. Então eu permutei a ordem das duplas. Agora a pergunta é, eu devo dividir esse 12 aqui por permutação de 2 por causa disso? E a resposta aqui é não. Porque, de fato, trocar a ordem dos filmes pode fazer diferença. Pensa em 2 filmes que são continuação um do outro. Imagina que o A1 e o A3 são filmes em continuação. Faz diferença eu assistir o A3 primeiro e depois o A1, ou o A1 primeiro e o A3 depois? Pode fazer, né? Se um for continuação do outro, pode fazer diferença no entendimento do filme. Então, trocar a ordem das duplas aqui pode sim fazer diferença. Então eu não vou dividir por 12, eu não vou eliminar essa permutação aqui, porque ela de fato pode ser relevante. Tá bom? Então o número é 12 mesmo. Ele pode ser expresso na resposta dessa maneira, ou eu posso olhar para esse produtório aqui em cima, ó, e posso expressar assim, ó, 3 fatorial vezes 2. Eu peguei o 3 daqui, ó, o 3 vezes 2 vezes 1,
expressei como 3 fatorial. Sobrou 2 aqui, né? Eu trouxe ele para cá. É um produtório, a ordem dos fatores não altera o resultado do produtório, tá bom? Mas a questão não acaba aqui, porque aqui a gente chegou à conclusão que a ordem, aqui a permutação da ordem, pode ser relevante. Existe algum caso onde a permutação dessas duplas não seria relevante? Existe, e um exemplo é a questão que caiu no Enem de 2019, e vou comentar ela rapidamente, uma versão simplificada. Depois você clica no link no final desse vídeo e assiste ela. Uma versão simplificada é o seguinte: eu tenho 4 jogadores de vôlei, jogador 1, jogador 2, jogador 3 e o jogador 4. E eu quero formar 2 duplas de vôlei de praia. Então eu tenho 2 maneiras de pensar. Primeira maneira, eu falo assim, eu quero formar uma dupla e depois a outra dupla. Para colocar o primeiro jogador, eu tenho 4 opções. Para colocar o segundo jogador, eu tenho 3 opções. Para colocar o terceiro jogador, sobram 2 opções e aqui sobra uma opção. Quando eu fizer o cálculo de possibilidades para essa dupla aqui, eu vou chegar à conclusão que eu tenho 12 possibilidades, 4 vezes 3, mas aqui eu estou considerando internamente a troca dos jogadores, porque os jogadores saem todos de um mesmo conjunto. Então eu tenho que dividir por permutação de 2. Então, na verdade, eu tenho 6 maneiras de formar essa dupla aqui, e olhando para a dupla do lado, tenho 2 maneiras de formar, mas eu tenho que dividir também por permutação de 2. Na verdade, eu só tenho uma maneira de formar. Então, eu tenho 4 jogadores, então a quantidade total de duplas que eu consigo formar é 6 vezes 1 igual a 6. Bom, esse 6 aqui, eu estou considerando permutação de duplas ou não? E aí é o que a gente vai ver aqui. Quando eu pego, por exemplo, a primeira dupla óbvia, que é o jogador 1 com o jogador 2. O que sobra para a segunda dupla? O jogador 3 com o jogador 4. Não tem opção. Aí eu vou pegar o jogador 2 e o jogador 1 para a primeira dupla? Não. Por isso que eu dividi por 2 aqui. Eu vou considerar que o jogador 1 e o jogador 2. O jogador 2 e o jogador 1 é a mesma dupla. Maravilha. Eu vou escrever aqui do lado todas as duplas possíveis. Eu vou usar só o número. Em vez de J1, J2, J3, J4, eu vou usar só 1, 2, 3, 4, só para economizar espaço. Tá? Então, eu tenho para a primeira dupla 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Depois eu tenho 2 e 3, 2 e 4. E finalmente eu tenho 3 e 4. Repara que quando eu defino a primeira dupla, eu defino a segunda. Né? Se a primeira é 1 e 2, a outra só pode ser 3 e 4. Se a primeira é 1 e 3, a outra só pode ser 2 e 4. E assim vai, né? 2 e 3, 1 e 4, 1 e 3, e aqui 1 e 2. E aí repara que eu tenho troca de ordens, né? Vamos olhar um exemplo aqui, Olha para o primeiro agrupamento de 2 duplas aqui e olha para o último aqui, Agora, existe alguma diferença num para o outro? Não, né? Que diferença faz eu ter a dupla do jogador 1 e 2 e 3 e 4 ou 3 e 4 e 1 e 2? Se eu tenho jogo de futebol e eu digo que o jogo de hoje é Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo, é a mesma coisa, né? São os mesmos 2 times jogando, não faz diferença nenhuma. Então, na verdade, não são 6, são só 3. Eu tenho que pegar esses 6 aqui e dividir por permutação de 2 para evitar a contagem dobrada. Então, eu divido esses 6 por permutações de 2, que é 2, e aí eu acho o número verdadeiro, que são 3 agrupamentos de 2 duplas. Porque, ao contrário do exemplo do filme, trocar as duplas de lugar aqui não faz diferença nenhuma. Então, o que vai definir se faz diferença ou não? Não é a matemática, é a lógica do dia a dia, é a lógica da situação envolvida na questão. Só para complementar, só para fechar o raciocínio aqui, existe uma outra maneira de raciocinar essa questão aqui, Eu vou escolher 2 duplas de jogadores de vôlei de praia. Então eu posso pensar assim, a primeira dupla e a segunda dupla. Como eu já sei que os jogadores internamente na dupla não fazem diferença, né? Dupla de praia formada pelo jogador 1 e 2 ou pelo 2 e 1 é a mesma coisa. Então eu estou falando de combinações. Então, para a primeira dupla eu tenho combinação de 4 jogadores 2 a 2. Para a segunda dupla eu tenho combinação de 2 jogadores 2 a 2. O número total de possibilidades, pelo princípio fundamental da contagem, é o produto desses 2 números. Então, combinação de 4, 2 a 2 dá 6,
vezes a combinação de 2, 2A2 dá 1, e a gente já discutiu aqui, eu tenho que dividir isso por permutação de 2 para evitar a contagem duplicada, já que permutar a ordem das duplas já formadas não faz diferença. Então isso aqui vai ser igual a 3. Com esse raciocínio, eu resolvo a questão do Enem de 2019. Com o primeiro raciocínio, eu resolvo o raciocínio dos filmes, eu resolvo a questão de 2014. Todas as duas são muito legais, vale a pena você dar uma olhada, porque essas ideias têm que ficar bem claras na sua cabeça, porque isso cai com frequência no Enem. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ficado claro. Tem mais explicações lá nos vídeos das questões. Esse vídeo funciona em conjunto com o vídeo da questão de 2014 e 2019, que eu vou deixar o link aí no final do vídeo. Já deve estar aparecendo para você. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê aí na sequência de vídeos de questões de matemática. Até mais, pessoal!